Questão número 11, pessoal. Essa questão número 11 aqui está falando sobre unidades de medidas, né? Que nós usamos no dia a dia, problema contextualizado. Questão 11. Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, então o que eu quero saber? Temperatura. Utiliza-se geralmente um termômetro. Neste caso, a unidade de medida será o... O que eu uso para medir temperatura? Eu uso termômetro. E o que eu leio no termômetro? Graus centígrados, né? Ou graus Celsius, né? Então, a unidade de medida da temperatura é graus centígrados ou Celsius. O metro cúbico, para onde eu uso? Volume, quando eu quero saber o volume. E a miligrama é massa. Por quê? Eu tenho quilo, grama, miligrama. E milímetro é o quê? Medida do quê? De distância. Por quê? Por que de distância? Porque eu meço a distância com quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então, isso são unidades de medida que eu preciso saber. E o graus aqui é temperatura. Certo? Então, vamos lá. Não falei que o volume, metro cúbico, onde eu posso também, eu falo sobre litros, né? Mililitros e assim por diante. Essa é bem fácil, né? Questão número 12. Nos noticiários sobre índice de chuva, que é índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetro. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. Professora, mas a senhora não falou que é volume? Né? Vamos lá, vamos terminar. O índice pluviométrico indica qual é a altura da lâmina d'água que se acumulará em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é uma medida de... Olha, tudo que eu falei aqui, né, é uma continuação do entendimento dessa mesma habilidade. Bom, não está falando que colocou uma vasilha lá para calcular o volume em metro cúbico, mas está falando de chuva. Só que tem uma peça lá, que é uma lâmina, que se calcula quanto que choveu e aquilo vai dando uma medida. Ela vai se acumular em uma superfície de 1 metro quadrado. Vamos lá. Tá falando em quilo? Não, então não é massa. Tá falando em distância? Não, então não é comprimento. Tá falando em volume? Tá falando que é água, mas o volume é cúbico. Por que aqui é quadrado? Por que essa diferença entre metro quadrado e metro cúbico? Vamos fazer uma pausa aí para explicar. O metro quadrado, eu falo sobre área. Lembra lá quando a professora deu sobre área e perímetro? Perímetro, a soma dos lados, e a área lado vezes lado. E o metro cúbico é lado vezes lado vezes lado. São 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Eu tenho 3 dimensões. A gente tem que lembrar lá da caixa d'água, que antigamente era quadrada. Muito bem. Agora aqui, tá falando que é metro quadrado. Se é metro quadrado, é área. Então, eu tenho que ter qual tipo de conhecimento? Unidades de medida. Não é para chutar, é para ter o entendimento que metro cúbico eu tô falando de volume. E aqui, apesar de ser água, também está me falando que é uma lâmina d'água e a superfície é em metros quadrados. Então, eu vou medir a área. Questão número 13. Observe o quadrilátero a seguir. Quadrilátero, 4 lados, tá? Essa palavra aqui, né, significa 4 lados. Esse quadrilátero, tá vendo? Tá formado por ângulos. Lembra que eu falei das letrinhas com circunflexo? Ó, A circunflexo, B circunflexo, C circunflexo. E os vértices aqui, ó, desse quadrilátero com letras maiúsculas, A, B, C, D, tá? Então, a gente tem que olhar aqui. A outra coisa, quando aparece isso aqui, significa que é um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. Em relação aos ângulos assinalados no quadrilátero, é correto afirmar que
Então, tá falando sobre reto, agudo e obtuso. Para eu saber o que é isso, eu tenho que saber o que é cada coisa. Então, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo retinho. Um ângulo agudo, ele é um ângulo que ele é menor de 90 graus. Ó, se 90 graus tá aqui, ele é aqui, ó. Tá? Se 90 graus tá aqui, ele é menor. O que é algo menor que 90 graus? Ele vai de 1 até 89. 89,9. Então, por exemplo, um ângulo de 30, 45, 60, 70, 89, são ângulos agudos. Agora, tem o ângulo obtuso. É um ângulo maior de 90 graus. Então, se o ângulo reto está aqui, 90 graus, né? Um ângulo obtuso, ele vai vir aqui, ó. Ele é maior. Ele vai pegar isso aqui. Então, ele vai aqui, um ângulo obtuso de 91, se aqui é agudo, aqui é obtuso. Então, ele vai de 91 até 360 é aqui, até 359,9 aqui é um ângulo obtuso, tá? Então, vamos lá. O que tá falando aqui? O ângulo A é um ângulo reto. É? Sim. Então, o ângulo A é agudo? Não. Então, essa aqui não serve para nós. O ângulo A é reto? Sim. O ângulo A é reto? Sim. O ângulo A é obtuso? Não. Vamos por eliminação para ficar mais fácil? Esse C aqui, ó, ele tá maior ou menor que 90? Se eu fizer um pontilhado aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu posso fazer essa continuação. Ele tá pra cá, você tá vendo? Da reta de 90 graus, que aqui é 90 graus, ó. Deixa eu fazer melhor. 90 graus. Então, esse C aqui, ó, ele é maior que 90. Se ele é maior que 90, ele chama obtuso. Então, o A é reto e o C é obtuso. Então, eu já tenho o quê? A letra B. Então, o A é reto, o C é obtuso e o B é agudo, porque se eu virar a figura, eu vejo que ele é menor que 90 graus.